E aí, meus queridos amigos e amigas, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Hoje, 17 de janeiro, 10h32 da manhã, e vamos falar sobre o mercado dessa semana. Colocando aqui já direto para vocês, Ibovespa, que fechou com uma semana assim, né? Não quer me dizer nada. Nem para lá, nem para cá, tá meio indeterminado, né? Fechou como um doji. Se a gente for analisar, até estava olhando aqui, conversando com o aluno na mentoria individual. Se a gente for analisar esse movimento aqui todo que aconteceu desde dezembro, uma única coisa que me chama a atenção é que eu tive uma única barra fazendo essa movimentação de 5%. Enquanto todo mês de dezembro e até agora, né, meados de janeiro, para devolver esse mesmo percentual que caiu. Então, se a gente vê aqui, quanto tempo levou daqui até aqui? Cara, levaram 25 candles para engolir o que um único candle fez aqui. Ah, mas porque foi no dia? Não me interessa. O que me interessa é qual foi a intenção aqui. Qual lado que foi a força mesmo? Cara, foi muito clara essa intenção de queda. O que poderia só me acender um alerta? Que um movimento complexo e demorado é justamente o movimento que a gente fala que é de mitigação, que é o do transporte do preço de um ponto mais barato do gráfico até um ponto mais caro do gráfico, onde eu encontro que é o preço caro e agora está na região cara para ser vendido, tá? Isso me acende o alerta. Pontos negativos de qualquer venda. Eu precisava que o sentimento estivesse num patamar de extremo otimismo e a gente não tá. A gente tá otimista. Até vou pedir, o Rodrigo vai botar aí para vocês qual foi o que saiu ontem. Então, assim, o que eu preciso de um respaldo para me dar uma venda, por exemplo, acreditar que isso seria uma região de topo, seria justamente a questão do sentimento. Vamos ver como é que ele vai abrir na segunda-feira, mas seria importante a gente ter mais um fechamento aqui em cima para ver esse índice um pouquinho mais para cima e aí dar uma segurança maior de, quem sabe, pensar que poderia chegar num topo intermediário de Bovespa, né? Caso contrário, o que eu tenho que estar pensando é, cara, tendência de alta indiscutível, qualquer recuo, vou tentar comprar, certo? Isso aqui era só um ponto de atenção que eu estava analisando e refletindo na mentoria. Enfim, e a gente consegue ver também que a gente tem essa divergência no histograma, a gente tem a divergência no próprio linha, a gente teve o RSI validado nessa região, o RSI validado nessa região, e será que isso aqui seria o que a gente chama de spring, fechando acima, fechando abaixo, para poder dar essa venda? Eu não sei. A gente vai ter que avaliar. Novamente, uma venda muito arriscada, porque está contra todos os tempos gráficos. Mas definitivamente me chama a atenção esse movimento. Isso aqui não é bem um Candle Clinton, mas é um quase primo, irmão perfeito do Candle Clinton, tá aí, foi perdido. Só que não fechou, ou fechou? Fechou abaixo. Agora ele fechou abaixo. O que indicaria a divergência de fato, né? A gente já teve a antecipação da divergência, quem vendeu a perda desse candle, que é, nossa, brutal fazer isso. Agora isso aqui seria uma manipulação com o MACD já mais fraco aqui. Então isso aqui seria a confirmação da divergência se ele perder a mínima para tentar trazer os preços para cá. De fato, eu gostaria que isso acontecesse porque eu quero comprar as empresas boas. Só que estão todas caras. Com exceção de uma ou outra gato pingado aí que a gente analisa junto com a galera do anual, cara, tá tudo caro, né? Então é complicado. Bom, pegando esse panorama geral, agora vamos falar das nossas regiões e o que pensamos para essa semana. Por mais que no diário, se perder a mínima, ele ativa essa divergência, né? Eu vejo uns 60 minutos, até pelo próprio MACD, uns 60 minutos que quer ser retestado ou rompido. Inclusive, não seria má ideia se ele desse perde a mínima aqui, para botar mais gente na venda, e depois ele vem fazer uma rasgada aqui para fazer o spring, a manipulação somente depois de estopar esses primeiros antecipados de 7 meses. Seria muito bom esse cenário. E se fizer isso, eu acredito que o nosso índice de sentimento vai estar em extremo otimismo para poder dar um respaldo a mais para essa venda de possível topo, ok, meus amigos? Então, nada a se fazer por enquanto. O que eu quero fazer enquanto não confirma nada para mim realmente caiu, comprou. Então, primeira região de compra 164 mil até 163.250.
Segunda região de compra não é tão... Ó, as amarelas, para quem não me conhece, né, para quem não conhece o canal, as amarelas, elas são regiões intermediárias. Eu não tenho um respaldo a mais de uma linha de Boss próximo. Esse aqui eu até tenho a linha de Boss 60 minutos. O que me chama atenção na região é justamente essa liquidez. Então pode ser que ele não vai parar na linha de Boss, mas vai parar em cima do POI. Vamos ficar bem atento aqui. E aí quem comprar no POI vai estar antecipando o que acreditamos que seria justamente uma manipulação desses fundos para capturar a liquidez e o preço voltar à tendência de alta, tá? Então aqui eu tenho muito stop preso. Então, segunda região, 162.985 até 162.300. Depois, 161.660 até 160.900. Depois, 160.690 até 159.950. E por último aqui, 159.600 até 158.955. Tem ainda essa região, mas acho que vai demorar para chegar a 158.400 até 157.300. Aí quem é novo aqui no canal vai falar, puta, mas você marcou todas essas regiões, como é que eu vou ficar comprando aqui? Não é somente a região. Nós precisamos daquilo que a gente chamamos de trade location. É região mais um evento, o meu gatilho. Então, em todas as regiões aqui, eu vou estar buscando, por exemplo, o RSI dos 60 minutos, abaixo de 30, é o que significa como o fundo do diário. Então, por exemplo, onde que é os 60 minutos vai ficar abaixo de 30, significando esse fundo do diário? A gente vem para cá e região interessante, olha que bacana. Será que eu tenho alguma região que eu marquei previamente que me chamou a atenção dos preços sem eu saber onde era o RSI? Tcharam! Olha que bacana. O que seria bem legal? O RSI chegar um pouquinho mais para cima e ele vir casar direto com essa região. Essa região também, se a gente for descer o tempo gráfico por 12 minutos, é uma região que a gente pode estar olhando como esse grande order block. Foi gigantesco esse movimento para poder fazer essa puxada de alta e, de fato, romper o topo, quebrar uma estrutura. Então, é uma região forte, tá bom? Então, vamos analisar aí. RSI dos 60 minutos é uma região que me interessa bastante e todas essas regiões também. Dentro dessas regiões, eu vou estar buscando também por uma divergência. Então, por exemplo, dando um exemplo, para quem não conhece o canal, tem todos os vídeos gratuitos aí, mas vamos olhar aqui. Essa linha preta é uma linha de Boss dos 60 minutos. A gente utiliza a regra do Alexander Elder para sempre fazer um multiplicador de 5, porque ele acredita, com base em várias teorias e já sistemas testados, que o ciclo de mercado se move pelo multiplicador 5. Então, se a minha referência é os 60 minutos, eu vou tentar dividir essa minha referência, o meu tempo gráfico, por 5, para tentar encontrar o menor gatilho possível, com o menor stop possível, para que eu possa pegar o alvo da minha referência, que é o 60. Então, por exemplo, 60 dividido por 5, 12. 12 é o meu intermediário. Nele, o que estarei olhando, Ariane? Estarei olhando o meu RSI. Se ele estiver me falando que ele está, nesse caso que eu quero comprar, né? Então, se ele estiver abaixo de 30 ou tocando 30, já me valida o movimento do intermediário. Depois eu vou dividir mais uma vez por 5 e eu vou chegar no 2 minutos. Quando eu chego no 2 minutos, o que eu tenho que estar buscando aqui? Cara, eu tenho que estar buscando por uma divergência nessa região. Eu vou mostrar para vocês na prática o trade do índice que deu ontem. Então, uma divergência nessa região para poder me permitir uma tomada de posição. A divergência significa uma desaceleração do preço e uma reversão do que antes era vendedores tomando conta do jogo para que agora compradores se posicionem. Então, essa divergência, ela marca, provavelmente, a probabilidade é alta que seja um fundo naquele tempo gráfico e, consequentemente, no meu intermediário. Então, pensa só, você entra pelo tempo gráfico de 2 minutos e sai pelo tempo gráfico de 60 minutos. Qual é o potencial do seu risco-retorno aqui? É um potencial muito alto. Se você não está entendendo nada e você quer ter um pouco mais de contato com a gente, se você tem dúvidas sobre todo esse operacional, você pode dar um passo a mais. Você tem o conteúdo gratuito aqui no YouTube, mas na nossa comunidade, que custa apenas R$ 47, você tem contato direto com a gente lá. Todos esses trades aqui, ó, rolando na comunidade, nossas entradas, nossos alvos, o que deu bom, o que não deu bom, se a região respeitou. Você pode solicitar análise de outras empresas, você pode participar, perguntar suas dúvidas, e a gente está lá 24 horas por dia, eu e o Clinton, tirando todas as suas dúvidas. Então, entra na comunidade. Então, é isso que a gente vai estar estimando, né? Então, regiões de compra que a gente tem são essas regiões de vendas. Eu não tenho nenhuma segura, mas eu vou mostrar uma que poderia acontecer, que está em amarelo justamente no índice, porque se a gente for olhar no tempo gráfico, por exemplo, de 12 minutos, né? Um tempo gráfico intermediário dos 60, a gente já consegue ver que eu tive essa perda de fundo. Essa foi minha última pernada válida, quando a gente faz esse movimento aqui, pá, pá,
pá, eu fiz o choque da minha região. Então, eu tenho uma pernada de venda válida. Eu sei que eu tenho vendedor aqui presente. Então, nada me impede de tentar vender aqui próximo da região de 70%, 79%. Só que é uma venda fraca, porque está contra todos os outros tempos gráficos, certo? Então, vamos aqui para o índice futuro direto. O índice futuro, o gráfico não está tão parecido quanto o Ibovespa, porque enquanto no Ibovespa nós já rompemos o topo histórico, no índice futuro nós não rompemos. Então, ponto de atenção. Será que o Ibovespa vai manipular e o índice sem parar já vai cair? Por aí. O que eu tenho aqui, de fato? Eu não tenho mais nada desse lado esquerdo do meu gráfico me respaldando com relação a linhas de Boss. Eu e o Clinton, a gente fez um estudo de muitos e muitos anos, que nós aprendemos o SMC puro, como que o Smart Money opera, como que os institucionais se posicionam, como que eles montam posição, e a gente encontrou essa ferramenta da linha de Boss, desenvolvemos juntos, para que a gente pudesse determinar qual POI, ou point of interest, ou ponto de interesse, seja um order block, seja um fair value gap, qual é aquele que eu vou ter mais atenção, que eu vou querer estar operando, porque através das linhas de Boss, quando elas estão presentes, a gente consegue aumentar o nosso nível de assertividade em cerca de 80%. Então é isso que eu sempre vou me ater. Não importa se eu tenho trocentos order blocks ou fair value gaps no meio do caminho, eu vou sempre estar escolhendo aquele que tem junto uma linha de Boss, porque no final eu quero o meu 50% mais um que vai me dar aquele trunfo naquela operação. E a linha de Boss, de fato, é esse mais um. Tem conteúdo aí de linha de Boss também para quem quiser conferir no nosso canal do YouTube, tá? Do que se trata. Então eu não tenho mais nada aqui do lado esquerdo. Eu entendo que sim, ainda pode ser que essa região toda, essa base aqui, ela pode estar sendo defendida pelo vendedor, que foi onde de fato ele tocou, foi bem no choque dessa região, para tentar voltar a cair. Sim, é bem plausível, é bem possível, só que como eu não tenho a linha de Boss, eu prefiro ficar de fora dessa operação. Se cair, vai ser em mim e tá tudo bem. Eu prefiro esperar cair para eu comprar, porque o Ibovespa, que é quem manda, está de alta 100%, tá bom? Então, se a gente for olhar aqui, minha primeira região de compra foi aonde teve a compra de ontem, inclusive. A compra de ontem foi bem aqui. A gente tinha uma linha de Boss de 25 minutos dentro dessa região. O que eu tenho que buscar, simplesmente? Eu tenho que ter os meus 5 minutos dividido por 5, lembra? Meus 5 minutos com o meu RSI validado, abaixo de 30, bem abaixo de 30. E eu tenho que ter uma divergência. No meu próprio intermediário, eu já tinha essa divergência. Então, eu não precisava nem descer por 1 minuto, por exemplo, porque para ser o gatilho perfeito, né, eu tinha que descer mais um tempo gráfico, dividir por 5. Eu não gosto tanto de ficar mostrando operações de 1 minuto aqui para vocês, mas essa operação rolou no intermediário mesmo. Então, aqui era o rompimento dos 5 minutos, que era o trade que acionava para mim, o stop estava aqui, e o alvo, sempre o de praxe, né, 2-1, ainda mais quando é Ibovespa. Quando é mercado Forex, eu até busco um pouco mais, eu busco 3, 4 vezes. Aqui acabou que o trade rolou a tarde toda e foi sair aqui só 5 da tarde. Isso aqui foi sacanagem, viu? Isso aqui foi muita sacanagem. Enfim, então esse foi o trade que rolou. E agora a gente consegue ver que pelo próprio 5 minutos, eu vou deixar ele aqui ainda, o que é a intenção do 60 que a gente comentou, né? O 60 quer ter o MACD sendo testado ou rompido aqui. Os 5 minutos, ele começou a virar de alta novamente após essa queda brutal que teve. Então, o que eu preciso que ele faça aqui? Eu preciso que ele confirme essa alta para mim, rompendo essa região, fazendo choque dessa região. E aí ele faça esse movimento aqui, pá, pá, e volte a ficar de alta. Então, sim, ele pode sentir um pouco aqui, porque é onde é uma região vendedora. Se a gente for olhar pelo próprio gráfico, tanto de 5 quanto de 12 também, que era uma referência que a gente comentou um pouco mais cedo, a gente teve o choque de baixa aqui. Ou seja, o cara que era o comprador responsável pela alta toda, o comprador do 12 minutos tinha a obrigação de defender aqui. Ele não conseguiu sustentar essa alta, fazendo com que o vendedor ganhasse força e estopasse ele aqui. Então ele só vai aparecer quando? Agora ele só vai aparecer mais embaixo novamente, porque ele perdeu essa região. Então agora que o 12 minutos ele está brigando, ele está para os dois lados, a gente tem essa região aqui válida para a venda. Mas de novo, contra todos os outros tempos gráficos. Então, é uma venda fraca. Se você for fazer, faça com um risco menor. Então, se a gente for olhar aqui, ó, a gente tem, vou pegar da máxima aqui. Então, a gente tem essa região de 62 até 79, que é uma das regiões favoritas do ICT, que é o Michael quem criou, de fato, o SMC, da forma que a gente utiliza. Então, essa região aqui é válida para estar buscando por uma divergência, para estar buscando um RSI, talvez, dos 5 minutos acima de
de 60, será que tá? Deixa eu ver. Não, ele vai estar aqui embaixo. Então aqui ele pode até segurar, mas aqui não me interessa, porque é região barata para eu estar vendendo. Se ele tivesse aqui, ia ser mais interessante para mim. Então, RSI, eu não vou operar nada ele pelos 5 minutos, não. Certo? Então tá. Região de venda que eu tenho é somente essa, que é a região fraca, 167.200 até 167.620. Depois, 166.035 até 165.500. Depois, 165.130 até 164.255. E depois aqui, 163.580 até 162.760. Ok? Vamos agora para o Doleta. Doleta, eu até comentei com vocês no último vídeo aqui também, que eu não queria operar nessa meiuca aqui. A gente até pegou esse alvo, pegamos a venda, cravou, desceu. Agora ele está numa base muito complicada. O que é o ponto do dólar, né? Que a gente tem que ressaltar todas as vezes que eu converso com vocês. A gente teve essa quebra de estrutura aqui e a gente teve esse primeiro boss trazendo o diário para uma tendência de alta. De repente ele voltou meio que reto até essa última região aqui, que é a minha região do meu último order block, região de 79%. E aqui, meu amigo, o meu stop é muito claro que tem que ser aqui abaixo. Mas o meu alvo, eu tenho um alvo potencial para isso. Então assim, mais ou menos 25 pontos de stop, 25 pontos de stop, para um potencial alvo de 250. Será que não vale um risco aqui? Será que é tão loucura assim? O dólar tá nessa região. Ah, mas você vai falar, mas tem muita liquidez aqui. Eu até comentei na mentoria ontem, de novo. Porque, cara, eu sei que tem. Mas eu vou ficar numa dor de corno se ele for embora sem mim. Porque da última vez que isso aconteceu, que foi em 2020... Será que foi 24 ou 25? Acho que foi 24 mesmo. Aqui, ó. Da última vez, eu fiquei de fora desse movimento aqui. Porque, não, ele vai capturar a liquidez antes dele ir. E não capturou. Não capturou. E foi embora. E eu fiquei pé da vida. Fui tendo que pegar trade no meio de caminho. Entendeu? Então agora eu não vou cometer esse mesmo erro. Então aqui é a região mais barata de compra. Eu não tô falando pra você comprar dólar. Na verdade, eu não indico nada aqui. Eu sou CNPT, mas eu não estou indicando nada para você. E simplesmente lendo o gráfico para você, que fique claro isso. Então aqui, às vezes, não precisa comprar o contrato, que é um pouco mais alavancado. Mas se aqui todo mundo tava pedindo para você dolarizar a 6 e tanto, aqui embaixo não é uma hora boa para você dolarizar, não é uma hora boa para você comprar aí dólar 11 ou algum outro ETF dolarizado, seja até mesmo criptomoedas, hash 11, que tá num ponto barato do gráfico e é uma forma de você dolarizar de forma indireta. Então, assim, é algo a se pensar, né? Por mais que eu falo muito sobre day trade aqui com vocês, a gente tem que pensar que day trade é uma modalidade do mercado financeiro. Você tem trocentas outras modalidades. E a melhor forma, de fato, de você construir patrimônio não é no day trade. O day trade é uma alavanca, é uma renda extra, que é aquilo que exceder você joga para investimentos. Mas essa parte de investimentos é algo que você precisa estudar para ontem. Se você quer realmente mudar de patamar, se você quer dar uma vida melhor para sua família, cara, é isso que você tem que focar, tá? Inclusive, a gente tem aqueles negócios por falar, povo perde dinheiro no day trade, etc e tal. Se você é um desses casos que não está tendo consistência, você tem dois caminhos. Ou você dá a última oportunidade para mim, para o Clinton, entra na comunidade e aprenda a mentoria de fato, e você consegue realmente fazer dinheiro com um gerenciamento de risco bacana, sem ficar giro louco de clique. Você espera chegar na sua região e aí você vai fazer alguma coisa sem estresse, bem tranquilo e trabalhando em outras coisas enquanto não chega nas suas regiões, ou você sai do tempo gráfico de day trade, aumenta o seu tempo gráfico e com certeza você vai conseguir fazer dinheiro. Porque o problema do tempo gráfico curto é porque tem muito ruído, você tem que pensar rápido e tem que estar na frente da tela. Né? Enfim, desviei um pouco do assunto, mas é sempre importante falar. Então, esse diário aqui com MACD tão forte assim, ele me chama a atenção de que o recuo que acontecesse ia ser motivo para eu buscar por compras para tentar retestar aqui. Então, eu tenho essa probabilidade. A gente trabalha com probabilidade. Eu tenho uma probabilidade boa de estar certa aqui e tenho um alvo bom se eu tiver certo. Se eu tiver errado, o meu stop é curto. E aí eu vou procurar por novas oportunidades mais embaixo. O único ponto negativo dessa compra do dólar é porque o Ibovespa ainda não me mostrou topo, e ele só vai me mostrar o topo, lembrando, recapitulando, quando pelo menos o índice de sentimento estiver aí em extrema ganância, em extremo otimismo. Inclusive, aquela queda do Ibovespa que aconteceu aqui, eu não sei se o Rodrigo tem ainda as filmagens ou as fotos, nós pegamos essa queda, porque foi no dia, foi cravado, o Clinton soltou ainda um áudio no grupo da comunidade, falando assim,
primeira vez que atingimos extrema ganância, extremo otimismo. Vou começar a fazer puts. E fez. E no mesmo dia, teve alunos nossos, e também o Clinton e outras pessoas que fizeram, eu, todo mundo, alunos nossos que pegou mais de 500% em uma opção. Ah, mas foi muita sorte. Foi muita sorte, mas foi o timing perfeito. Foi bem quando atingiu o nível de otimismo lá na extrema ganância que a gente conseguiu fazer esse movimento. Poderia demorar mais alguns dias? Poderia. Foi sorte que foi num único só. E aí a opção valorizou absurdamente. Mas o sentido e todo o racional por trás é o que vocês precisam começar a entender. E que, de verdade, nenhum youtuber fala. Nenhum. Nem os mais renomados de mercado, nem os mais antigos de mercado fala isso. Inclusive anota. Primeira vez eu acho que eu tô falando em YouTube aberto. Vamos ver daqui quanto tempo outras pessoas começam a falar também. Anota, tá? Vamos voltar aqui então no dólar. Então o dólar é essa parte macro que eu queria falar para vocês. Falando aqui especificamente sobre day trade, eu realmente não tô confortável mais de operar dentro dessa meiuca. Eu quero que ou ele venha aqui e principalmente toque 5370, que é uma linha de depósito diário, ou ele venha aqui em cima para dar uma nova oportunidade de venda. Então, a primeira região de compra que eu tenho, e a única, 537671 até 5366. Gostaria que trocasse o 5370. Abaixo disso, aí a gente vai perder essas regiões de fundo aqui. Ele até pode tentar fazer uma manipulação no ano passado? Pode, então a gente tem que ficar atento. Inclusive, deixa eu botar meu alarme. Depois eu tenho essa linha importante, que é possível ponto de parada, que eu vou procurar por alguma divergência em 5344. E depois essa última região aqui, 5328 até 5318. Região de venda, 5444 até 5452. Depois, 5461 e 50 até 5477. E depois 5493 até 5514. E por último aqui, 5581 até 5615. Agora vamos falar pro mercado lá de fora. Ó, eu acordei hoje vendo essa compra aqui. Isso aqui eu soltei no vídeo de ontem, de criptos aí, se vocês não viram, dá uma olhada. Que eu marquei essa região, que eu falei assim, ó, depois dessa forte queda, o pessoal tá todo mundo vendido, né? A gente pegou essa venda aqui, vendemos aqui na perda dessa mínima, desse candle aqui, ó, desse candle aqui. Mas agora seria bom para colocar o stop realmente de toda essa posição aqui para quem ainda está posicionado, porque essa região aqui é o meu key level de 1 hora. E se o cara conseguir romper e fechar acima, ele vai estar trazendo 1 hora de volta para alta, e a probabilidade dele romper essa máxima aqui é altíssima, tá? Então a gente falou que essa aqui era o possível ponto de parada, tocou a linha de boss, a gente tinha divergência de 1 hora aqui perfeita. Uma divergência aqui, ó, tem que olhar muito a fundo, tá? Olha o MACD aqui, comprador, divergência aqui, rolando. O linha, logicamente, ele precisava estar um pouco mais. Deixa eu ver aqui. Seria realmente por essa divergência classe C, mais ou menos. Mas o RSI, ele chegou a fisgar o 30 aqui na hora. Ele já levantou o RSI, porque ele só veio, fez o pavio e voltou. Então, ele chegou a tocar aqui. Então, a primeira vez, lembra, acabei de falar para vocês do Ibovespa, depois de um movimento forte, brutal, a primeira vez que chega o RSI toca em 30 ou abaixo de 30, é um possível fundo do diário. Então, se a gente for analisar essa região aqui, fundo do diário. E agora ele tende a tentar retestar ali em cima. Olha como o MACD dos 5 horas está mais alto. Falando que se eu encontrar um tempo gráfico menor que me justifique alguma compra, eu posso embarcar nela, sabendo que eu vou ter o reteste ou rompimento dessa região. Então, vamos ver se ele vai ter força suficiente para chegar até lá. Muito importante que ele rompa essa região aqui para conseguir chegar lá, tá bom? Isso aqui, inclusive, eu posso estar tendo uma leitura que seria uma acumulação, depois daquele forte puxada de alta, no qual eu consigo colocar a minha linha de referência aqui, referência, manipulação, defesa do médio player, e agora a defesa do médio é justamente quando ele se alavanca, ele tem a obrigação de romper isso aqui o quanto antes, tá bom? Obrigação, senão ele vai ser estopado, isso aqui vai perder e ele vai para o próximo nível de compra. Então essa região aqui foi mitigada. Se perder, a gente tem essa primeira região em 92.250 até 90.820 e depois aqui 89.432 até 88.077. Se ele romper isso aqui, eu vou torcer para ele chegar nesse ponto aqui, que é de 99.560 até 104 mais ou menos. E aqui eu vou estar procurando por qualquer argumento de venda. É uma região de semanal. Então, eu vou estar precisando do meu diário acima de 70. Já tocou aqui, já validou.
provável que ele vai recua um pouquinho, né? Mas quando ele romper aqui, ele vai voltar para a região de 70, e aí eu vou procurar por qualquer tipo de argumento de divergência no 288 minutos. Então, o movimento que eu quero que ele faça é esse aqui. Vem para cá. Quando ele chegar aqui, o meu MACD vai estar assim, e a ticada para baixo do meu MACD aqui, quando perder, é onde eu vou estar. Quando perder, é onde eu vou estar pegando da minha venda para tentar voltar com o preço para cá. É a primeira vez que ele chega no semanal depois de ter tido aquela queda absurda e brutal, tá bom? Olha uma coisa interessante também. Aqui a gente tinha essa região toda de topo duplo, né? Veja como o comprador está fazendo um excelente trabalho para não deixar o candle fechar abaixo e perder a mínima. Porque se ele fizer isso, é o que a gente chama do spring, a manipulação. Então, ele tá defendendo com unhas e dentes aqui essa região, viu? Bem bacana o trade. Bem bacana. DXY fez também um movimento que a gente tinha comentado, inclusive no último vídeo que saiu do canal aí, sobre todos os mercados. Eu sei que quem é só de criptos vai estar olhando só o vídeo de criptos, mas é importante que olhe também todos os outros cenários, tá? Porque eu falo de Bitcoin aqui também, de B3. Então, DXY tinha segurado nessa região, já filtrei ela agora. Veio nesse primeiro ponto de parada, em contrapartida o euro-dólar perdeu aquela região de fundo que nós comentamos, caiu em forma de mitigação, chegou até esse order block, olha só como é perfeito o movimento. Você teve um movimento, pá, pancada de alta. Você corrige em forma de canal, de estrutura, de forma lenta, até encontrar um ponto de demanda importante, onde o comprador tem a intenção e a obrigação de defender. Então ele se posiciona aqui, defende para fazer mais uma nova arrancada. O gráfico é perfeito, cara. Quando você aprende a ler, o gráfico é perfeito. Só que aqui ele tem muito trabalho, 1 hora, né? Porque é uma região do diário. Se é uma região do diário, eu tenho que olhar para o meu 288 minutos e o meu 288 minutos, cadê você? RSI, validado aqui, eu preciso que ele valide aqui. Provavelmente quando ele chegar nessa região, ele vai estar com o meu RSI acima de 70. E aí eu vou estar buscando pela minha divergência num tempo gráfico até mesmo de 1 hora. Ok? Por enquanto nada a se fazer, vamos só aguardar aí. Euro-dólar em contrapartida, perdeu, né, aquela região de fundo, então, que a gente já estava nessa expectativa, não deu sinal de vivência ainda. Eu acredito que a melhor compra do euro-dólar vai ser quando o DXY de fato romper, agora que ele tem um topo duplo aqui, tem liquidez, ele rompe, chega o 288 com RSI acima de 70 aqui, e ao mesmo tempo ele já vem para manipular esse topo duplo e de fato cair, tá? Então vai ser quando eu vou estar olhando pela compra do euro-dólar. Por enquanto, qualquer compra aqui é fraca. Veja que ele tentou se reerguer, olha como ele devolve o preço de forma lenta, em estrutura, depois de uma forte pancada de alta. Qual é a intenção do preço aqui? É subir ou é cair? Claramente é cair. Ele cai em 3 candles retos, enquanto ele demora, não sei, não vou nem contar isso aqui, dá uns 15 candles, 20 candles, para tentar subir alguma coisa. Então, quem está forte aqui? É o vendedor ou é o comprador? Claramente é o vendedor. Então, essa compra, mesmo que alguém tenha se posicionado, quando vê que o preço está enrolando e está mastigando para devolver, cara, isso aqui você tem que tentar ou zero o seu risco ou sai da posição, porque você não está do lado certo. Você não está do lado certo. Aí ele vem, perde essa região aqui para tentar fazer mais uma nova manipulação, mas ainda não tem força suficiente. Eu realmente prefiro ou o DXY dar a nossa venda lá, ou eu vou esperar no tempo gráfico, talvez até de 12 minutos. Eu vou ter que esperar ele romper essa região, e aí quando ele voltar, aí eu posso entrar numa entrada de confirmação. Caso contrário, eu vou estar buscando fundo sem dó. E vou ser estopada várias vezes, né? Então, a primeira região que eu olho mesmo pro euro-dólar de compra é essa região que o RSI do diário vai estar abaixo de 30, que aí vai ser um possível fundo do mensal. Então, estou muito interessada aqui, tá? 1,15524 até 1,15173. Regiões de venda é todo o retorno aqui. Vai ser primeira vez que o cara vai tentar defender, vai ser aqui, uma venda mais fraca, porque já foi mitigada a região, 1,16235 até 1,1616. Depois, primeira região de venda forte, 1,16364 até 1,6476. E aqui depois eu tenho outra linha de bosa, vou estar olhando por alguma divergência aqui, mas o meu POI de fato está aqui em 16945 até 17172. E o S500, mesma conversa do Ibovespa, né? Mas logicamente ele é muito mais forte.
Mas mesma conversa do Ibovespa, porque nós temos aqui um ativo extremamente forte, eu não posso estar buscando por vendas aqui, porque eu vou tentar encontrar topo, e eu não tenho o S&P no índice de ganância ou otimismo extremamente alto, tá otimismo, mas pouco, né? Então não me interessa. Então aqui eu tenho uma primeira região que é fraca de defesa do médio do player, em 6927 até 6913. Primeira região de compra top, essa aqui. 6870 até 6855, tá? Vou estar olhando para esse movimento aí de 5 horas com vocês. Uma hora eu não quero ficar passando por aqui, porque o mercado ele é 24 horas, né? 23 horas. Então acaba que as regiões elas vão se movimentando muito rápido. Mas na comunidade, a gente manda todos os dias para vocês, às vezes até 2 vezes ao dia. E o ouro salafrário, veio nessa primeira região nossa, em 4544, foi muito rápido, cara, é sacanagem. Até 4492, essa região toda aqui, eu vou estar buscando por argumentos compradores, não tem venda, ativo extremamente forte, depois 4419 até 4390. Ok? Então é isso, muito obrigada por terem me acompanhado aqui, desejo um excelente final de semana em família com vocês, aproveite o final de semana para ficar com a família e tira aí 1, 2 horas para poder dar uma estudada, poder dar uma sobrevoada no mercado, que é importante, viu? Grande beijo para vocês e até mais.